Fala galera do Fixando, professor Alberto, professor de Biologia, e no nosso vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante e muito importante da biologia, mais especificamente na área da genética, que é a primeira lei de Mendel. Para início de conversa, Gregor Mendel foi um monge austríaco que nasceu no ano de 1822 e faleceu no ano de 1884. Mendel é considerado o pai da genética por conta de seus estudos envolvendo ervilhas, estudos esses que buscavam elucidar de que maneira as características eram repassadas de geração em geração. Bom, Mendel utilizou as ervilhas porque essas plantas tinham algumas vantagens que facilitariam Mendel em seus estudos. Tá claro? A primeira vantagem a ser destacada é a fácil manipulação dessas plantas. Ora, Mendel precisaria controlar os cruzamentos das ervilhas para assim observar de que maneira as características eram repassadas. Uma outra característica é o ciclo de vida curto, tá certo? Porque Mendel precisaria obter resultados em um curto espaço de tempo e assim facilitar sua pesquisa. Uma outra característica é a fácil diferenciação de caracteres visuais, ou seja, a gente tinha ervilhas amarelas e ervilhas verdes, sementes lisas, sementes rugosas, ou seja, características visuais de fácil diferenciação, e isso ajudou bastante Mendel em seus estudos. Qual foi o primeiro passo dado por Mendel na sua pesquisa? Em primeiro lugar, Mendel precisou obter linhagens puras de ervilhas, para que os resultados não fossem interferidos por outros fatores de características diferentes. Então ele autofecundou apenas ervilhas amarelas, em separado apenas ervilhas verdes, para a obtenção de linhagens puras amarelas e linhagens puras verdes. Tá claro? O que Mendel fez em um segundo momento? Ele pegou essas linhagens puras que ele obteve a partir da autofecundação, linhagens puras amarelas e linhagens puras verdes, tá claro? Ele cruzou essas linhagens puras e essas ervilhas inicialmente utilizadas nos seus cruzamentos, Mendel chamou de geração parental, que era a geração que daria origem a outras ervilhas, da geração filha. Tá claro? A partir desse cruzamento, Mendel observou em seus resultados que todas as ervilhas da geração filha ou geração F1 eram amarelas. 100% dessas ervilhas foram amarelas. Tá claro? Nessa geração F1. Ou seja, ele observou que a característica cor verde não apareceu em F1, tá claro? E que a característica cor amarela predominou e apareceu em 100% das ervilhas. O que Mendel fez em um terceiro momento? Qual foi o terceiro passo dado por Mendel? Bom, ele pegou essas ervilhas originadas da geração F1, que já são ervilhas híbridas, não são mais ervilhas puras como ele fez no primeiro momento. Já são ervilhas com os fatores de ervilhas amarelas e fatores de ervilhas verdes. Então ele pegou essas ervilhas amarelas da geração F1, ervilhas híbridas, e cruzou entre elas. E o que Mendel observou em seus resultados? Bom, ele observou que das ervilhas originadas do cruzamento
da geração F1, no caso a geração F2, Mendel observou que 75% das ervilhas eram amarelas e apenas 25% das ervilhas eram verdes. Ora, Mendel observou também que a característica cor verde, que havia desaparecido na geração F1, tornou a aparecer na geração F2. Então ele deduziu que os fatores que determinavam essas características apenas estavam em recesso, apenas estavam adormecidas na geração F1. Portanto, ele denominou a característica amarela como a característica dominante, tá certo? E a característica cor verde como uma característica recessiva, ou seja, que o seu fator determinante estava em recesso na geração F1, mas tornou a aparecer na geração F2. O nosso vídeo de hoje é esse, pessoal, e até a próxima.